Sabe aquela pergunta que a humanidade se faz há milênios? O que nos faz ser quem a gente é? Bom, hoje a gente sabe que a resposta está toda trancada ali, no órgão mais complexo que conhecemos, o cérebro. Só que para chegar a essa conclusão, nossa, foi um caminho longo, cheio de idas e vindas. E tudo começou com uma dúvida bem mais básica, na verdade. Pensa só numa coisa que hoje parece super óbvia. Onde é que a mente mora? Pois é, parece bobagem perguntar isso hoje, né? Mas por muito, muito tempo ninguém tinha a menor ideia. Achar o endereço da nossa consciência foi um dos maiores mistérios da história. E para a gente ter uma ideia do quanto isso era um mistério, olha só que bizarro. Lá no Egito Antigo, tipo 5.000 anos atrás, eles tinham certeza que o coração era o centro de tudo. Alma, memória, inteligência, tudo ali. Tanto que eles preservavam o coração com o maior cuidado para a vida após a morte. Já o cérebro, eles simplesmente jogavam fora. Sim, descartavam. Essa ideia dos egípcios já mostra qual era o primeiro grande debate da história, né? Onde é que está o centro de comando? É no coração ou é na cabeça? E essa briga ficou famosa mesmo lá na Grécia Antiga. De um lado, você tinha ninguém menos que Aristóteles. O cara defendia com unhas e dentes que o coração era o chefão de tudo. E o cérebro? O cérebro era só um tipo de radiador para esfriar o sangue. Imagina só. Do outro lado, tinha o Hipócrates, o pai da medicina, que batia o pé dizendo: não, gente, está tudo no cérebro. É lá que mora a inteligência. Eram dois mundos completamente diferentes. Bom, pulando alguns séculos no tempo, a gente sabe que a cabeça acabou ganhando essa disputa contra o coração. Mas aí, o debate mudou de nível. Uma nova ideia começou a ganhar muita força. A de que o cérebro não era uma coisa só, mas que tinha partes diferentes super especializadas. A pergunta passou a ser: será que o cérebro funciona tipo uma caixa de ferramentas? Com uma ferramenta certinha para cada tipo de trabalho, sabe? Um martelo para pregar, uma chave de fenda para parafusar. Essa é a ideia central do que a gente chama de teoria localizacionista. E uma das primeiras tentativas de mapear essas ferramentas, e que ficou super famosa, foi a tal da frenologia, de um cara chamado Franz Gall. A ideia dele era que dava para saber se uma pessoa era corajosa ou generosa só de apalpar os calombos na cabeça dela. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver, mas por mais maluca que pareça, essa ideia foi importante. Ela plantou a sementinha de procurar por funções em lugares específicos do cérebro. Mas a grande virada mesmo, o ponto-chave, aconteceu em 1861. Um cirurgião francês, o Paul Broca, atendeu um paciente muito, mas muito peculiar. O cara entendia absolutamente tudo que falavam com ele. Só que, na hora de responder, a única coisa que saía da boca dele era uma palavra: tan. Só isso, mais nada. Então, quando esse paciente faleceu, o Broca foi fazer a autópsia e, bingo! Ele achou uma lesão bem pequena e específica numa área do lobo frontal. Foi aquele momento eureka, sabe? Pela primeira vez na história, eles tinham uma prova física, concreta, ligando uma função super complexa, que é a fala, a um pedacinho específico do cérebro. Claro que essa região foi batizada de área de Broca, e essa descoberta foi tão importante que é considerada o nascimento da neuropsicologia moderna. Naquele momento, parecia que não tinha mais dúvida. A teoria da caixa de ferramentas estava certíssima. Só que a história nunca é tão simples, né? Enquanto a turma do localizacionismo comemorava, um outro grupo de cientistas apareceu com uma ideia totalmente oposta. Eles diziam: não, 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 o cérebro funciona como uma coisa só, como um todo. E aí, pronto, o ringue estava montado. De um lado, os localizacionistas, com a prova de fogo do Broca na mão. Do outro, os holistas, é assim que eles eram chamados, que acreditavam que o cérebro inteiro, todinho ele, participava de qualquer tarefa mental, como se fosse uma massa só. E olha, os holistas não estavam de brincadeira não. Eles também tinham as suas provas. Um pesquisador chamado Pierre Florence, por exemplo, fez experimentos com animais e viu que, se ele tirava uma parte do cérebro, outras áreas pareciam dar um jeito de compensar, de assumir aquela função. E depois, um outro cara, o Carl Lachame, veio e disse que o mais importante não era onde a lesão acontecia, mas o tamanho da lesão. O debate estava pegando fogo. E por décadas ficou essa briga. As duas visões pareciam impossíveis de conciliar. Afinal, o cérebro é uma coleção de especialistas ou é um faz-tudo? A resposta, a solução para esse impasse, veio de um neuropsicólogo russo genial chamado Alexander Luria.
O Luria chegou com uma ideia que foi simplesmente revolucionária. Ele basicamente mostrou que os dois lados estavam certos e errados ao mesmo tempo. Ele disse o seguinte: funções complexas, como pensar ou falar, não moram num lugarzinho só. Elas são o resultado de sistemas, de várias áreas do cérebro trabalhando juntas em concerto. E para explicar essa ideia, o Luria imaginou o cérebro organizado em 3 grandes blocos, 3 unidades funcionais. Mas atenção, não são caixas separadas. São 3 sistemas gigantes que conversam entre si o tempo todo. Vamos lá. A primeira unidade é tipo a usina de energia do cérebro. Ela controla se a gente está acordado, sonolento, alerta, nosso estado mental geral. A segunda unidade é a central de informações. É ela que recebe, analisa e guarda tudo que vem do mundo de fora, o que a gente vê, ouve, sente. E a terceira unidade é o grande planejador. É ela que cria nossas intenções, monta os planos e depois checa se a gente está executando tudo direitinho. Nenhuma tarefa complexa, nadinha, acontece sem que essas 3 unidades trabalhem juntas. E essa teoria do Luria foi muito mais do que uma solução bonita para uma briga antiga. Ela virou a base de quase tudo que a gente entende sobre o cérebro hoje em dia. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo prático: a linguagem. Depois da descoberta da área de Broca, era muito fácil cair na tentação de achar que a fala morava só ali, naquele pontinho. Mas a realidade, como Luria já tinha sacado, é bem mais complexa. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, os modelos do cérebro mostram exatamente o que Luria dizia. Para a gente conseguir entender e falar, o cérebro acende uma rede enorme de áreas. Tem a área da audição, da visão, a que busca o significado das palavras, a que controla os músculos da boca. Todas elas precisam trabalhar em uma sintonia perfeita, como uma orquestra. Isso, sim, é um sistema funcional complexo em ação. Então, no fim das contas, qual é a resposta? O cérebro não é nem uma caixa de ferramentas com peças que não se falam e nem uma massa disforme onde tudo faz tudo. A melhor analogia, de longe, é a da orquestra. Cada músico, cada instrumento tem sua função, mas a música só acontece quando todos tocam juntos. É essa colaboração que cria a sinfonia complexa que são nossos pensamentos e emoções. E isso tudo leva a gente para uma última reflexão que é bem profunda. Se tudo que a gente pensa, sente, vive, se tudo isso não vem de um único lugarzinho, mas sim da interação de redes e mais redes neurais, o que isso realmente significa sobre a natureza da consciência? Bom, essa aí é a próxima grande fronteira, a próxima grande pergunta que a gente precisa responder.